meditando, eu quero compartilhar com a igreja o Evangelho escreveu São Mateus, capítulo número 24, versículo 1 ao versículo de número 3. Quero que você que não tem Bíblia, ouça. Você que tem Bíblia, abra e medite comigo nessa noite, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quero agradecer a vida de todos os irmãos da igreja. Os irmãos têm trabalhado, operado na obra, tanto presente como contribuindo de uma forma em oração, em oferta, entregando seus dízimos. A obra do Senhor está ali, então quase concluindo a cozinha, o banheiro. Estou esperando só fazer ali a pia do banheiro. Eles vão entregar para nós e ali, com certeza, esse irmão vai ter um banheiro aí bem bonito. Em nome do Senhor seja glorificado, uma cozinha também bonita. Em nome do Senhor, receba toda a glória. Agradeço a todos vocês que vão contribuir. Capítulo de número 24, versículo 1 ao versículo de número 3, mas nós vamos tomar a base nossa mais para o versículo de número 3 e uma palavra aqui que eu quero meditar com os irmãos. Versículo diz assim primeiro: ouça. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se deles os seus discípulos para lhes mostrar a estrutura do templo, Jesus, porém, lhe disse: não vê tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus. Quem chegou até ele? Os seus discípulos. E em particular dizendo: quando serão essas coisas? E o que ele está falando? Que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? Podeis assentar, Deus abençoe essa noite. O nome do Senhor seja glorificado. Quando eu estava meditando nesse texto, irmãos, o Espírito do Senhor que fala no teu coração, que fala no meu, que fala no coração de todos, trouxe essa palavra aqui para nós nessa noite. Sinais. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus com certeza coloca nos nossos corações um tema. Que tema pode ser então, sobre os sinais? Então sobre essa palavra. Como você está vivendo diante dos sinais? Vamos meditar então nesse texto. E Deus, o Espírito do Senhor nosso Deus, tem para os nossos corações. Diante da santa e gloriosa palavra e desses minutos que ainda temos para a glória do Senhor. Como você está vivendo diante dos sinais? Então você viu no texto, na palavra do Senhor, que os discípulos fazem uma pergunta para o Senhor. Na verdade, a gente vê que duas perguntas em uma. Ele pergunta: que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? Quando o Senhor vai voltar e quando o mundo vai acabar? Está na palavra do Senhor. Mas no passar do tempo vai se esfriando. Então aquele fogo que às vezes muitos que estão afastados da igreja sentiam, não estão sentindo mais porque estão distantes. Quando você faz um churrasco, é bem conhecido, você junta as brasas, você põe fogo e ela pega fogo com as brasas juntas. Se espalhar as brasas antes, fica um pouquinho difícil para pegar fogo. Mas se você juntar as brasas com uma lá certinho e pôr embaixo do fogo, com certeza pega todas. Mas se espalhar antes de colocar o fogo, um pouquinho difícil para pegar fogo. É o que acontece. Se a pessoa
as coisas começam a distanciar, com certeza o fogo vai se apagar. Mas quando se aproxima da presença do Senhor, o fogo acende, e é fogo vivo no altar, não se apagará para a glória do Senhor Jesus. Por isso que a chama está ardendo no teu coração, por isso que o fogo está ardendo no teu coração, por isso que o Senhor está falando contigo, porque você está na presença de Deus, você está clamando, buscando, louvando, adorando. Então esse fogo não vai se apagar, com certeza, mas ele vai sempre continuar, porque você está na presença do Senhor. Mas nós sabemos que muitas pessoas, infelizmente, queríamos nós que estivessem adorando, queríamos nós que estivessem na presença do Senhor, mas já afastaram da presença de Deus. Mas que Deus possa novamente, aqueles corações sendo tocados e o fogo do Espírito Santo arder novamente, e eles voltar para a casa do Senhor, para a igreja de Deus. Nós vemos nesse texto aqui, irmãos, que a Bíblia mostra sinais da volta do Senhor Jesus. E ele está falando aqui na sua palavra que está próximo. Então a Bíblia, ela não vai mencionar data nem hora, ela vai mencionar sinais. Então se alguém chegar e falar para você, olha, Jesus vai voltar no ano tal, no dia tal, na hora tal, não acredite, porque não tem na Bíblia. Mas se alguém começar a falar para você, olha, os sinais por aí que nós estamos vendo, a Bíblia está falando dos sinais, se começar a falar os sinais que está escrito na Bíblia, nós temos que acreditar, porque realmente está próximo, realmente Jesus está voltando, é verdade a palavra do Senhor. Nós precisamos então meditar e estar atento aos sinais da volta do Senhor Jesus. Mas quando você vai lendo todo o texto, ou quando você também lê o Velho Testamento e o Novo Testamento, que soma e realmente mostra Jesus Cristo, mostra a sua palavra, que ele veio, que ele está voltando, que ele busca a sua igreja, que ele preparou, como está falando com os irmãos, entre o novo céu e a nova terra. Nós ouvimos já muito explicar, falando em Salmos, que o Senhor Jesus, aleluia, ele está voltando, ele preparou lugar para a sua igreja. Então os sinais mostram que Jesus está às portas. Então nós temos que meditar nisso, irmãos. Nós temos que estar atentos aos sinais que o Senhor deixou. Às vezes nós desapercebemos alguma coisa. Se você chegar diante de algum cristão e perguntar, Jesus, na sua concepção, pode voltar agora? Alguém pode até falar sim, eu estou esperando, eu estou aguardando. Mas outras pessoas poderão dizer, não, agora não, eu tenho que estudar, eu tenho que formar, eu tenho que casar, ou talvez eu tenho filho, mas meus filhos têm que formar, ou outras coisas. Quer dizer, a volta de Jesus fica em segundo plano. Parece que entendemos pela palavra que estar com Jesus não é a melhor coisa. Parece que muitas pessoas não estão entendendo que estar com Jesus não há mais dor, não há mais enfermidade, não há mais morte, não há mais angústia. Parece que nós não estamos entendendo que estar com Jesus no céu é a melhor coisa do mundo. Alguns já não entendem isso. Algumas pessoas já não colocam isso em prioridade, em primeiro lugar. Então ele começa a questionar e querer. Primeiro eu tenho que fazer algo. Eu já conversei com pessoas, e creio que vocês também. Então a pessoa começa a colocar, não, pastor, agora não. Jesus volta agora, os meus filhos têm que estudar e formar, eu quero ver eles médicos, quero ver eles advogados, alguma coisa. Mas ele não entende que se Jesus voltar, é bem melhor, não tem comparação. Ele não está entendendo que se Jesus voltar agora, nós estaremos com ele na glória, na presença do Senhor. Então essa vontade de estar com o Senhor em muitos corações estão se apagando, estão se esfriando. Então as pessoas começam, irmão, e os discípulos perguntam para o Senhor Jesus, que sinais haverá da tua vinda no fim do mundo? Então ele estava aqui, com certeza, desejo de estar com o Senhor, sabendo que o mundo então haveria de ser destruído, e haveria de novo céu e nova terra, então o desejo de estar com Cristo, mas isso muitas vezes está passando em corações. Mas o Senhor Jesus, na sua palavra,
Ele diz de uma forma maravilhosa, a primeira coisa que eu entendi nesse texto: ninguém vos engane. Aleluia. Glória a Deus. E nós estamos vendo que tem muitas pessoas enganadas. Mas o texto, o versículo seguinte em diante, ele vai dizer que ninguém vos engane. Amados, tem pessoas usando a Bíblia para falar para você que Jesus não é o Senhor, não é o Salvador. Tem pessoas que lêem a Bíblia para chegar no pastor e falar: olha, pastor, a Bíblia diz assim, e começar a questionar para que o pastor ou alguém venha explicar coisas, irmão, que realmente só Deus tem um entendimento, só o Espírito Santo, porque Ele mesmo não quer. Ele quer apenas debater, Ele não quer a salvação, Ele não quer a vida eterna, Ele não quer o novo céu e a nova terra, Ele quer o mundo, Ele quer prosperidade, Ele quer vida na terra, Ele quer saúde na terra, mas não quer no céu, não quer Jesus, não quer a verdade, mas quer questionar. Então o Senhor fala: ninguém nos engane. Alguém pode até carregar a Bíblia, ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, falar que estuda a Bíblia, mas se ele não regenerou, se ele não foi transformado, se ele não foi mudado pelo Espírito Santo, se ele não nasceu de novo, com certeza a Bíblia diz que não entra lá no céu. Então há uma necessidade de nascer de novo, de aceitar Jesus como seu Senhor. Então são sinais que a palavra do Senhor deixou, são mandamentos do Senhor, mandamentos para quem crê no nome do Senhor Jesus. Então o próprio Senhor, Ele já começa a esclarecer: ninguém vos engane. E aí Ele começa e continua falando: olha, haverá guerra e rumores de guerra. Aí alguém com certeza fala: mas olha, eu leio a Bíblia, eu vejo guerra, eu vejo nação contra nação, eu vejo reino contra reino. Então já toda a vida teve, é verdade, mas o Senhor esclarece. Você está vendo isso em proporções maiores, você está vendo isso sempre anunciando na televisão, nos jornais, você está vendo que sempre está falando. Qual é a notícia de hoje? Guerra, uma nação contra a outra. Então olha, são sinais da volta do Senhor. E nós, irmãos, ainda que lemos a palavra, que nós temos a certeza, nós estamos vendo também o anúncio dos telejornais. Nós temos esse privilégio, nós somos agraciados. Não é porque somos melhor, não. Eu estou falando nós porque aceitamos Jesus. Eu estou falando nós porque o Senhor, irmão, aleluia, nos deu essa oportunidade. Ele, aleluia, agraciou com a salvação e nós cremos na palavra. Então, se nós cremos na palavra, nós sabemos que os sinais estão acontecendo. Então, se o Senhor deixou na sua palavra esses sinais estão aí fora, a igreja tem que estar percebida, atenta. Mas eu percebo, eu estou, irmão, aleluia, creio que você também, olhando para os sinais e vendo, meu Deus, muitos estão esfriando, meu Deus, Senhor da glória, a maldade está se multiplicando, meu Deus, é verdade, está acontecendo o que está na sua palavra, mas muitas pessoas, aleluia, não dão importância, não ligando. Tanto é que quando você vai para o capítulo número 3 de 2 Timóteo, ele também vai falar algo, irmão, que aqui para nós, aleluia, é um despertar. Ele vai dizer no capítulo 3 de 2 Timóteo, a Bíblia vai dizer: sabe qual é isso? Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Aí ele continua falando em sua palavra, porque haverá homens amantes de si mesmo. Olha, irmão, são sinais, aleluia, da volta do Senhor Jesus. Talvez muitos não estão percebendo, mas louve a Deus que nessa noite você está atento aos sinais, você está guardando o Senhor, você está preparando a sua vida, você está andando com Jesus. Então ele diz no texto: olha, porque haverá homens amantes de si mesmo. É verdade? Estamos vendo isso demais acontecer. Homens avarentos, olha, irmão, homens presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mãe, ingratos e profanos. A palavra continua: ser afeto natural e reconciliação
não estão mais. Quando você vai ver a estatística, você vai ver que maiores são os que estão afastados da igreja do que os que estão dentro da igreja. Hoje, em um lar, raramente ou a avó foi crente, ou o pai foi crente, ou a mãe foi crente, ou o filho foi crente, e talvez hoje não estão mais crentes na presença do Senhor. Que é isso? Sinais, a fé esfriou, apostasia, irmão, nos últimos dias, as pessoas estão desacreditadas, mas Deus está trazendo a palavra para mim e para você. Acredite, os sinais estão aí, é verdade, aleluia. A igreja, ela não vai, irmãos, aleluia, parar, ela não vai, irmão, prostrar, aleluia, mas ela vai estar na presença de Deus e clamar: Jesus, eu creio na sua palavra. Deixa ter novamente o fogo do Espírito Santo no teu coração. Começa, irmão, a buscar, adorar, louvar o nome do Senhor. Começa, aleluia, irmão, para muitos, esta palavra nesses últimos dias, pastor, mas essa palavra, para muitos irmãos, nós sabemos que quer uma palavra que massageia o seu ego, que passa a mão ali na sua cabeça, que fale das bênçãos do Senhor, mas não toque no meu pecado, que fale que Jesus é bom, mas não veja que eu estou fazendo coisa errada. Não, eles querem, muitas pessoas querem. Jesus tem bênção para a tua vida, Jesus tem algo especial para tua vida. É verdade, Jesus tem tudo isso, mas o interessante é que Ele tem muito mais do que isso, não só material, mas uma vida espiritual com Deus. Quem crê na salvação aí nessa noite? Quem crê na volta do Senhor Jesus? Quem crê na palavra do Senhor? Quem está vendo os sinais, pastor? Os sinais estão visíveis. Eu estou vendo os sinais. Jesus continua falando: vão abandonar a sua fé. E Ele diz: muitos falsos profetas. E Ele diz: a maldade vai crescer. Ele vai falar ainda: o amor vai esfriar. Ele diz ainda: o evangelho vai ser pregado em todo mundo. E nós estamos vendo acontecendo na palavra do Senhor. Então isso é sinais. Olha, igreja, quando você vai, aleluia, para o capítulo 12 do Evangelho de Lucas, que ele escreveu ali a palavra do Senhor, ele diz no versículo 52: porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, pai dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. Mas alguém está vendo isso acontecer? Irmãos, você está vendo isso acontecer? É o que mais está acontecendo. Nora contra sogra, sogra contra nora, genro contra sogro, sogro contra genro, pai contra filho, filho contra pai. Isso está acontecendo ao meu lado, ao teu lado, bem pertinho, e talvez não podemos dizer dentro da nossa família. É verdade, isso está acontecendo, não vamos tampar os olhos, é verdade, irmão, mas isso é sinais da volta do Senhor. É o Senhor falando que essas coisas vão acontecer. Então às vezes nós estamos mais assustados do que apercebido. Às vezes nós estamos, irmão, vigiando menos, irmão, ficando assustado do que, irmão, está aguardando a volta do Senhor. Então às vezes quantas pessoas se diz escandalizado pelas coisas que estão acontecendo, mas ele não chega aos pés de Jesus. Quantas pessoas estão falando: olha, eu vi ali, e começa a desesperar o que está acontecendo, mas não reconcilia na presença de Deus. Quantas pessoas estão vendo que realmente as coisas estão ficando de mal a pior, mas, irmão, não entrega a sua vida para o Senhor e Salvador. Quantas pessoas, isso são sinais da volta do Senhor, mas Deus tem algo especial para os nossos corações. Olha, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Quando você vai para o Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo de número 12, olha o que diz na palavra do Senhor. Quero meditar nesse texto com você, porque na Bíblia Sagrada é que nós aprendemos a palavra do Senhor. É ela que fala aos nossos corações. Capítulo 12, versículo de número 37. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Diz assim: bem-aventurado aquele servo, os quais
Em verdade vos digo que se vestirá e os fará sentar à mesa, e chegando ou servirá. Olha, irmão, está falando da volta do Senhor, está falando do cego que esteja percebido, ele está falando do cego que é feliz, bem-aventurado aquele cego, a qual quando o Senhor vier, irmãos, se os sinais estão aí acontecendo, então está falando que Jesus está voltando, e a gente percebe-se que entra para o lado, irmãos. Eu tenho aqui, irmãos, vendo essa palavra, versículo 38, ele continua dizendo: e se vier a segunda vigília, ou se vier na terceira vigília, e se eu achar assim, bem-aventurados são os tais cegos. Olha que maravilha, aqueles que estão apercebidos, aqueles que estão aguardando a volta do Senhor, aqueles que estão lendo a palavra do Senhor, aqueles que estão falando: Jesus está voltando, eu quero preparar mais, eu quero estar na presença do Senhor, eu quero ter uma vida no altar do Senhor. Mas hoje recebemos, irmãos, com o Evangelho, quando você vai ali, quando Jesus estava na terra como homem, e chamou o discípulo que foi pregando o Evangelho na época de Jesus é o mesmo da nossa época, só que é o Evangelho de renúncia, é o Evangelho de deixar o pecado, é o Evangelho, irmãos, de abandonar todas as coisas erradas e seguir ao verbo de Jesus Cristo. O Evangelho que se prega hoje em muitos lugares é o Evangelho que fica como estais, bem como estais, mas fica como estais. Mas o Evangelho que Jesus ensina é o Evangelho de transformação, é o sinal da volta do Senhor. Quando você vai lendo a história dos discípulos, você não vê um discípulo falando: Senhor, me dá um carro. Você não vê um discípulo falando: Senhor, me dá uma casa. Assim eles precisavam, necessitavam. Você não vê um discípulo falando: Senhor, me dá, aleluia, várias coisas, eu quero ter fazenda. Não, eles colocavam isso em segundo plano. Deus dava sem precisar pedir, mas eles queriam: Senhor, eu quero pregar o Evangelho. Eu quero, Senhor Jesus, ser uma atalaia. Eu quero, Senhor, anunciar as boas novas. Eu quero, Senhor, te seguir, Espírito em verdade. Eu quero, Senhor, ser transformado pelo Espírito Santo. Eu quero, Senhor, louvar o teu nome, pregar a tua palavra, anunciar o teu nome para a glória do Senhor. Porque em primeiro lugar tinha o reino de Deus. E nós sabemos, irmãos, não é pecado ter, mas colocar em primeiro lugar. Então nós ficamos correndo, nós ficamos envolvidos com as coisas da terra, e as coisas de Deus ficam para trás. Isso é sinais da volta do Senhor. Mas nessa noite eu quero deixar essa palavra para o teu coração, para o meu coração. Presta atenção nos sinais. Jesus fala de sinais de guerra, Jesus fala de abandono de fé, Jesus fala dos falsos profetas, Jesus fala que a maldade vai crescer, Jesus fala que o amor vai esfriar. Isso está na palavra do Senhor. Jesus fala que o Evangelho, irmão, vai ser pregado em todo o mundo. Então nós estamos vendo que realmente está bem próximo à volta do Senhor. Então ele não fala: olha, é no ano tal, mas ele fala: quando você vê essas coisas, eu quero que você abra teus olhos espirituais, carnais também, para ver a volta do Senhor. Eu quero que você comece a meditar nesta noite. Eu sei que você tem plano, eu sei que você tem projeto, eu sei que você fala no ano 2026, eu sei que você vai falar em Natal, no ano novo. Eu e você tem sonhos e projetos, mas, meu querido, sempre colocando Deus na frente, sempre falando: se for a vontade do Senhor, se for para a glória do Senhor, Deus vai me conceder. Mas não pare de servir, não pare de adorar, não pare de louvar, não fique, irmão, encantado com as coisas do mundo, não fique encantado com a tecnologia do mundo, mas encante com a palavra, com os louvores, com as mensagens, com a leitura bíblica, com a oração. Coloque no altar do Senhor e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Tem coisa melhor, irmão? Fala para mim. Tem coisa melhor do que estar na presença de Deus? Você sente algo, talvez assistindo um jogo, achando bonito que o time ganhou, e a grita e pula, aí você fica feliz aqui momentaneamente, só naquele momento. Talvez, aleluia, você sabe que a notícia boa, você fica feliz, mas isso não é passageiro.
está com Jesus é eterna. Alguma coisa aqui na terra, irmãos, que a gente pode possuir, glória a Deus, mas isso não vai impedir de eu orar ao Senhor, de eu servir o Senhor, de eu estar na casa do Senhor, de eu buscar o Senhor, de eu ter sede da palavra do Senhor, de eu falar para o meu amigo, meu irmão, meu vizinho, vamos para a igreja, vamos seguir o Senhor, eu estando lá no trabalho, na faculdade, onde eu estiver, irmãos, no mercado, você dá testemunho que serve ao Senhor nosso Deus. Irmãos, eu percebo dentro desse texto da palavra do Senhor nosso Deus, ao qual o nosso Jesus deixou para nós escrito, que está acontecendo e está bem próximo à volta do Senhor Jesus. Então eu quero te convidar nesta noite, irmãos, os sinais estão por aí. Jesus, na sua palavra, glórias seja dado o nome do Senhor. Olha, tem pai contra filho, filho contra pai. Olha, irmãos, está aqui mãe contra filha, filha contra mãe. Olha os sinais, irmãos, é o que mais nós estamos vendo. Quando você vai mais um tempo atrás, você não via tanto falar. Agora você começa a perceber, já se senta mais na mesa a família. Quando você está uns tempos mais atrás, nós, eu e outras pessoas, lembram daquele respeito, lembram daquele benção-mãe, benção-pai, daquele abraço, confraternização. Hoje não se tem mais sinais da volta do Senhor Jesus. Está ficando, isso é triste, está deixando de adorar, e nós somos conhecedores da palavra, e nós, irmãos, somos ouvintes da palavra, mas uma coisa nós precisamos fazer, ser praticantes da palavra de Deus. O que acontece com a gente, irmão, é que nós ouvimos, mas não praticamos. O que acontece é que nós sabemos a verdade, mas foi falado aqui no início, parece que nós achamos que é mentira. Nós sabemos que Jesus está voltando, mas nós estamos vivendo como Jesus está voltando. Nós sabemos que tem o céu e o inferno, mas não batalhamos para entrar no céu, não santificamos, não separamos do pecado, não pedimos misericórdia e perdão do Senhor. Nós sabemos que Jesus vem buscar a sua igreja, está próximo, que os sinais estão mostrando, mas nós não preparamos, Senhor, para encontrar com o Senhor nosso Deus. Mas nessa noite eu quero despertar você, eu quero despertar também para esse momento, para os sinais, irmãos. E a pergunta que eu quero finalizar nesta noite: como você está vivendo diante dos sinais? Como está a sua vida diante dos sinais, irmãos, que a palavra do Senhor deixou para nós? Você está com a vida na presença do Senhor, ou está vivendo como Jesus não vai voltar? Faça uma análise. Irmãos, a palavra é para isso, o culto é para isso. Nós estamos aqui essa noite para vir um culto, para adorar o Senhor, para cantar e adorar e ouvir a palavra e meditar. Como eu estou na presença de Deus? Como está a minha vida? Aleluia! Eu estou seguindo aquilo que Jesus está ensinando. Eu estou buscando, eu estou com desejo. Começa a meditar e ver, se está precisando algo melhorar, esforço, temor, aleluia. Jesus está às portas, Jesus está voltando, e às vezes nós ficamos, irmãos, nesse mundo, e tantas coisas, a ciência está se multiplicando, e aí as pessoas ficam fascinadas com as coisas do mundo, e ele não fascina pelas coisas de Deus. Ele tem coragem de andar de joelho da eternidade, mas ele não tem coragem de ir para o culto dia de domingo. Ele tem coragem, irmãos, de ele ficar assistindo novela, jornal até 2, 3 horas da manhã, ou internet, mas ele não tem coragem de orar até 3 horas da manhã, levantar de madrugada para buscar o Senhor. Ele não tem coragem de levantar antes do trabalho e tirar um momento com Deus e ler a sua palavra. São sinais da volta do Senhor. Porque o mundo fascinado, mas Jesus deixou bem claro. Para finalizar, eu quero estar lendo
alguns versículos desse capítulo e nós vamos, porque o Senhor nos ajuda, irmãos, a amar mais, a buscar mais a Deus, a abrir o coração mais para Deus e não ficar jogando. Jesus volta daqui 2050, daqui a 2060, porque eu tenho que fazer isso ainda, eu tenho que resolver isso ainda. Não, irmão, que ele está com Jesus é melhor, que ele está na presença do Senhor. Não vai ter mais angústia nem dor, não vai ter sofrimento, não vai ter essa angústia que nós estamos passando nessa terra. A Bíblia diz, eu tenho uma palavra e falo para você com certeza, a Bíblia diz que lá no céu vai ser só alegria. Só alegria, aqui não, mas lá no céu é só alegria. Com Jesus é só paz, com Jesus é felicidade. Então essa esperança vai arder no teu coração. Eu quero servir o Senhor. Então o próprio Jesus fala: olha, porque muitos virão no meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, rei contra rei, haverá fome, peste e terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Oh Senhor da glória, prepara a tua igreja, irmão, é sério. Deus está trabalhando através do Espírito Santo na minha e na tua vida. Deus está trabalhando no nosso coração. Vamos verdadeiramente, nós, igreja, buscar mais o Senhor. Ah, pastor, eu busco, continua, não desista, parabéns para você. Mas você que está fraco na fé, Deus quer renovar com as coisas nessa noite. Eu estou percebendo nesses últimos dias, irmãos, que às vezes até para receber oração as pessoas não estão querendo. Às vezes você chama aqui na frente, irmãos, vem receber oração para Deus precisar na fé. Tem pessoas que estão fracas na fé e não vêm. Tem pessoas que até têm fé e não vêm receber. Tem pessoas que até estão cansadas e não vêm receber. Onde você vai receber? Onde você vai se alimentar se não for na presença de Deus? Quem vai te ajudar se não for o Senhor? É através das orações. Então, corra, meu querido. Se tiver a oportunidade de receber orações, vá. Se Deus está te falando, aleluia, ouça o que o Espírito está falando da igreja. Desperta o teu coração nesta noite. Prepara o teu coração verdadeiramente para encontrar o Senhor. E Ele tem algo especial para o teu coração. E aí, irmão, coloca de pé com gentileza. Nós temos, aleluia, no capítulo de número 21, conhecido por toda a igreja. Nós sabemos que fala sobre Apocalipse, do novo céu e nova terra. Nós temos essa certeza, nós temos essa esperança, mas muitas vezes estamos batalhando para alcançar. Jesus fala: lá vai ter um novo céu, lá, aleluia, vai ter uma nova terra, lá, aleluia, o Senhor vai limpar todas as lágrimas, lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais angústia. E não esforce para entrar no céu, esforce para estar com Jesus. Olha os sinais, o que você está fazendo diante dos sinais, e não você está percebendo. Igreja, nação brasileira, povo do mundo, será que você está percebendo para a volta de Jesus? Será que você está percebendo que os sinais estão aí mostrando que Jesus está voltando? Será que você está sentindo arder no teu coração, os sinais acontecendo, e você crê nesta palavra que o Espírito Santo está trazendo para o teu coração? Oh, igreja do Senhor, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, aleluia. Meu querido, nesta noite, se você necessita, se você está precisando, aleluia, clama ao Senhor. Tem alguém orando por você, tem alguém querendo te ajudar, aleluia. Tem o Espírito Santo na tua vida, tem o Senhor falando: vem, aleluia, eu quero te ver lá no céu, glória ao nome do Senhor. Eu quero, aleluia, estar contigo na eternidade. Pode ter certeza que o coração de Deus se alegra quando você abre para a sua palavra, quando você abre para as coisas de Deus, quando você abre, aleluia, para estar na presença do Senhor. Irmãos, é maravilhoso sentir a glória do Senhor. Talvez, irmãos, nós aqui na
passando momentos difíceis. Talvez aqui na terra alguém está passando momentos, irmãos, porque a enfermidade está por aí. Talvez até crise financeira, porque está difícil. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está presente em todos os momentos da sua vida. Oh, aleluia. Alegra teu coração nesta noite. Por que desespera, aleluia? Por que, irmão, coloca o teu coração naquilo que não é de Deus? Por que, aleluia, você acha, aleluia, envolver mais com aquilo que é do mundo do que aquilo que é do Senhor nosso Deus? O mundo traz decepção, o mundo traz mentira, o mundo traz falsidade, mas Jesus é a verdade, Jesus é a paz, é Ele que vai renovar a tua força, é Ele que vai restaurar a tua saúde, aleluia, é Ele que vai, irmão, te converter cada dia, é Ele que vai abençoar a nossa vida, é para Ele a glória, a adoração é para Ele, o louvor é para Ele. Então não fique esperando só nessa terra. Se eu e você esperar só nessa terra, somos mais miseráveis do que todos os homens. Eu sei, irmãos, eu entendo, eu sou como vocês, todos nós somos iguais. Eu sei, aleluia. Oh meu Deus, se Deus me desse tantas coisas nesse mundo, mas Deus te deu o melhor, que é a salvação da vida eterna. Oh irmão, uma das coisas melhores do que casa, carro, do que avião, porque, irmãos, tudo que você tiver nessa terra, a melhor coisa que Deus deixou é a salvação da vida eterna. Quando você começar a colocar isso em prioridade na minha e na tua vida, ó Senhor, tu pode me dar o que quiser, mas eu não abro mão da salvação. Ó Senhor, tu olha, eu me abençoo, meu celeiro, eu sei que o Senhor abençoa, está farto, está suprido, aleluia, eu sei que o Senhor está me dando conta no banco, eu tenho, graças a Deus, até uma conta de dinheiro boa, mas eu não quero abrir mão da minha salvação, aleluia, eu sei que o Senhor está prosperando a minha vida, o Senhor está me dando bens materiais, mas eu não abro mão da minha salvação, não abra mão da tua salvação, não abra mão da tua vida com Deus, não abra mão de que alguém tem fala, irmão. O Senhor falou que os falsos profetas estão me oferecendo. Cama, Jesus vai te dar isso, Jesus vai te dar aquilo, os falsos profetas falam. Oferece tantas coisas, irmãos, mas se você quer, eu quero a minha vida eterna com Jesus, é salvação, mas Ele vai acrescentar. Quando eu buscar em primeiro lugar o seu reino, Ele vai acrescentar a vida eterna, Ele vai acrescentar bens materiais, Ele vai acrescentar saúde, Ele vai acrescentar paz e alegria. Quando eu coloco Ele em primeiro lugar, Ele vai acrescentando na minha vida, para que eu toque no coração deste homem, desta mulher, nesta noite. Eu quero finalizar esta oração, este culto, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, porque nós estamos aqui, Senhor, Pai, para glorificar o Teu nome. Senhor, este momento de culto aqui para a glória do Teu nome. Os irmãos ofertaram com alegria, os irmãos cantaram, as irmãs cantaram, os jovens cantaram, ofertando para o Senhor a adoração. Pai, os irmãos, meu Pai querido, estão aqui nesta igreja para cultuar um culto que agrada ao Senhor. Eu sei, irmãos, eu entendo que é bonito um culto com instrumentos musicais. Eu entendo, aleluia, que um coral cantando é a coisa mais linda. Eu entendo que um grupo de louvor adorando o Senhor é a coisa mais linda. Um pregador pregando, aleluia, irmãos, é maravilhoso. Mas tudo isso, se nós não colocar Deus em primeiro lugar, se nós não observar o sinal, se nós não tiver atento à palavra de Deus, não vai adiantar. Somos meros só espectadores e não estamos, irmãos, participando, sentindo Deus na nossa vida. O que Deus quer é que você sinta Ele no teu coração. Ele quer te abençoar, Ele quer renovar tuas forças. E o que renova, irmão, é a palavra de Deus. Louvor é lindo, um instrumento que trabalha no coração, preparando a palavra
filho pecador é um cidadão do céu. Oh, maravilhoso Deus! Adora Ele para nós finalizar. Adora Ele, aleluia, nesta noite, porque Ele é um especial. Irmãos, vamos propor ao Senhor cantar mais um hino aí, uma das irmãs, para nós finalizar adorando Ele, agradecendo todas as irmãs